Olá, meu nome é Rian Marques, eu sou aluno do primeiro ano Eletro A, do curso de técnico em eletromecânica, e hoje eu vim falar um pouco sobre a peste negra. Esse trabalho foi pedido pela professora Odete Uzeda, da disciplina de História. A peste negra é uma doença causada por um bacilo, também conhecido como Yersinia pestis, que desencadeou uma pandemia, isto é, uma proliferação generalizada, que ocorreu na segunda metade do século XIV na Europa. Essa doença não se chamava peste negra ou peste bubônica à toa. Era chamada de peste negra, pois causava as manchas negras dos infectados, e essas manchas apareciam por todo o corpo. Ela também era chamada de peste bubônica, pois causava bulbos pelo corpo, em que, em estados mais avançados da doença, elas se tornavam feridas que contaminavam quem tivesse contato com ela. Caso você nunca tivesse ouvido a palavra bulbos, ela também pode ser chamada de calombos, tumor ou inchaço. São outras formas de chamá-las e são formas mais conhecidas também. A peste negra tem sua origem no continente asiático, precisamente na China. Sua chegada à Europa está relacionada às caravanas de comércio que vinham da Ásia no mar Mediterrâneo e aportavam nas cidades costeiras europeias, como Veneza e Genova. A propagação da doença deu-se por meio de ratos e principalmente por pulgas infectadas com bacilos, que acabava sendo transmitida às pessoas quando eram picadas por essas pulgas. Os bacilos se locomoviam pelo corpo e se alojavam dentro do intestino, e ali se multiplicavam quando o tempo passava, enquanto essa pessoa estava infectada. Levando em consideração que no século XIV não havia um quarto de higiene que temos hoje, o lixo era descartado em qualquer lugar, não havia sequer um esgoto básico, os porcos eram usados para limpar toda a sujeira. Essa falta de cuidados básicos fez com que a peste se espalhasse muito mais rápido. Essa falta de cuidado custou à Europa 1/3 da sua população total, a qual foi morta pela peste. Os problemas aumentaram ainda mais para a Europa, pois o vírus não atacava só seres humanos, ele atacou grande parte dos animais rurais, e assim fazendo os europeus pararem com seu comércio e seu desenvolvimento. Fez também com que a Europa fechasse sua cidade para estrangeiros, principalmente judeus, pois eram povos que viviam migrando pela Europa, no qual estava ocorrendo a pandemia. Então, todas as cidades tinham medo de judeus, pois poderiam estar carregando o vírus e levá-los para dentro das suas cidades. Durante a pandemia, surgiram vários grupos sociais. Vou citar aqui dois deles, dos grupos que foram muito importantes e são bem ressaltados. O primeiro dele é os médicos da praga, ou médicos da peste negra. Muitos de vocês já devem ter visto imagens de pessoas usando roupas pretas, gorros e máscara, com um bico parecendo de ave. Eles são os médicos da peste negra. Mesmo que seja difícil de acreditar, eles não podiam fazer muita coisa, pois acreditavam que a doença era transmitida por o ar. Por isso, no bico das suas máscaras, botavam perfume ou ervas de cheiro para impedir que eles respirassem o ar no qual eles pensavam que era transmitida a doença. Outro grupo também era os flagelantes, que eram mais conhecidos como Irmandade dos Flagelantes, que era um grupo que tinha muita crença em um Deus, e eles saíam batendo nas suas costas com tiras de couros para pagar pelos seus pecados, e eles achavam que fazendo isso iriam conseguir o perdão divino, o perdão de Deus. Eles andavam por várias cidades, vários lugares, batendo nas suas costas. E assim eles abriam feridas pelo corpo,
Bom, pelo que já vimos, isso não seria nada bom, porque assim eles ficavam mais expostos à contaminação da doença. E foi o que realmente aconteceu. Eles andavam por muitas cidades e saíam transmitindo a doença, pois estavam carregando-a nas suas feridas que eram abertas a cada chicotada. A peste negra assolou por muitos anos a sociedade europeia, que, somente no século XIX, com os avanços das ciências, foi possível identificar que se tratava de uma infecção bacteriológica. A primeira vacina surgiu no ano de 1896. Tratamentos um pouco mais modernos, com antibióticos, puseram ponto final nessa doença que assolou a humanidade por um bom tempo, mas não desapareceu por completo, pois no ano de 2017, em Madagascar, foi encontrado mais um caso de peste negra com uma forma mais resistente da bactéria. Os estudos indicam que já desenvolveram uma forma de combater essa forma resistente da bactéria. Bom, obrigado por escutar esse podcast.